Olá, hoje, dia 27 de julho, dia do pediatra. Venho aqui com muita alegria e me sentindo honrada de representar tantos colegas para falar um pouquinho da minha história e fazer uma homenagem àqueles que dedicam o dia a dia na arte de cuidar das crianças. Meu nome é Deise. Há relatos de que eu falava que eu gostaria de ser pediatra na infância, mas eu realmente decidi pela medicina, em primeiro lugar, e tinha uma dúvida entre medicina e psicologia. E no final das contas eu resolvi pela medicina com uma frase que fala que não se pode cuidar dos olhos sem cuidar da cabeça, tampouco cuidar da cabeça sem cuidar da alma. Se a maioria das moléstias escapam aos médicos é porque eles descuidam do todo que deveriam cuidar. E aí fiz a medicina, terminei no 6º ano ainda apaixonada por tudo e queria fazer, ainda sem dúvida, do que eu gostaria realmente de fazer. Fui trabalhar na estratégia da saúde da família, porque eu sempre gostei de trabalhar com as famílias. E lá, cada vez que uma criança entrava no consultório, irradiava, iluminava, eu sentia que era muito diferente. Apesar de gostar de fazer o pré-natal, apesar de gostar muito de atender os idosos, de fazer todos os atendimentos programados, quando eram as crianças mudava o meu dia, iluminava, alegrava. Então eu optei por, depois de 3 anos de formado, de prestar o concurso para fazer a prova para a pediatria. Então, eu acho que o que eu mais sou encantada é com a sinceridade, a espontaneidade. Criança não esconde. Sempre as pessoas falam assim, mas como você vai saber? A criança não fala, ela não te conta. A gente já sabe se uma criança está bem ou mal de olhar. Às vezes na consulta a gente vai só observando, já vai tendo uma série de informações. E na terapia intensiva me motiva todos os dias, eu visualizo e vejo aquela criança tendo alta, despedindo de mim, dando tchau. E por sinal são os momentos que eles mais interagem, aqueles que não olham pra gente a internação inteira, a gente pode nem chegar perto que chora. E aí no final sai dando tchau, beijinho e é espetacular mexer com eles. Para você que deseja fazer pediatria, não é só gostar de criança. Saber a arte do examinar, do se inventar, do saber reconhecer sinais e sintomas à beira-leito e, em especial, esteja aberto a cuidar de binômios e sistemas. Tratar da criança é cuidar do pai, da mãe, da avó, da madrinha, dos irmãos, de todo esse conjunto, porque a gente não trata de nenhuma criança sozinha, né? Elas não sobrevivem sozinhas, então a gente precisa estar aberto e disponível para tirar as dúvidas e formar uma rede mesmo de cuidado com aquela criancinha, com aquele adolescente. Eles são demais, assim. Detalhe, nunca pergunto para uma criança quantos anos ele acha que você tem, viu? No último pacientinho a gente estava conversando, fiz várias trocas de curativo aqui, de queimadura, e aí eu perguntei para ele, e aí, quantos anos você dá para a tia Deise? Ele, 45. Não, sugiro não perguntar, a resposta pode ser bem espontânea. Tem uma pacientinha que ela marcou minha história na pediatria, e eu queria fazer uma homenagem a ela. Foi graças a ela que hoje eu atendo consultório, porque eu fiz terapia intensiva, essa veia de trabalhar no hospital, de trabalhar com urgência e emergência, e foi por causa desta paciente específica que ela já tinha mais de uns 4 anos que ela morava no hospital, precisando, não conseguia ir para casa internada, ficava internada, teve alta e começou a voltar muitas vezes ao pronto atendimento. E ela ficava grave, ia para UTI, voltava, tinha alta. E aí eu comecei a preventivamente pedir que ela voltasse ao PA toda semana. Ela já ia, antes dela passar mal, ela ia, a gente começava a atender. E aí eu comecei a abrir um consultório do hospital para atender. E aí as mães começaram a me falar esse relato da dificuldade de achar um pediatra que cuidasse de crianças muito complexas após a alta. E eu comecei a cuidar. E a gente foi fazendo um lindo trabalho de 10 meses em que ela ficou totalmente fora do hospital, cuidando, indo semanalmente, fazendo reposições, injeções. E aí ela foi na roda gigante, foi ao cinema a primeira vez. E
foram tantos progressos, depois ela voltou a precisar de internar algumas vezes e eu tive a honra de cuidar dela até que ela se mudasse para Curitiba e fosse assumida pela equipe do Pequeno Príncipe. E ela me marcou para sempre, ela é simplesmente sensacional e ela tinha cada coisa, ela fazia receita para a cachorra dela, me imitando, e eu tinha que fazer para junto, várias fotos dela com a bonequinha imitando a gastrostomia que ela tinha e me ensinou muita coisa de consultório e até hoje eu tenho um ambulatório que a gente cuida de crianças com necessidade de cuidados ampliados e é graças ao incentivo e ao estímulo dessa pequena que no ano passado partiu recentemente, teve, infelizmente voltou a brincar de rodas lá no céu e eu guardo para sempre essa emoção que ela me deu de estar junto com as famílias nos cuidados após a alta hospitalar. Eu queria agradecer aos mestres que me inspiraram, doutora Leia, doutor Luiz, doutora Silvana, são pediatras que me mostravam assim, nossa, eu quero ser pelo menos um pouquinho assim quando eu crescer. E aos colegas de residência, aos colegas de profissão, aos colegas do Hospital Infantil São Camilo, do Hospital Infantil João Paulo II, que me ensinaram tanto em Belo Horizonte, Hospital Santa Casa, na UTI pediátrica de lá. E agora aos colegas aqui do Hospital São Sebastião, que também me acolheram, que juntos estamos formando uma equipe e vale muito a pena ver um pequeno de alta reinserido na família, minimizar as sequelas, aliviar o sofrimento durante a internação, depois cuidar ali em cada consultório, nos faz um pouquinho mais empáticos e também nos faz aproveitar o dia a dia, dar valor à nossa vida, à nossa saúde, aos nossos pequenos no dia a dia, que seja inspiração, que a capacidade, a resiliência dos nossos pacientes seja inspiração para o nosso dia a dia. Eu sou suspeita, muito suspeita, porque quando me perguntam o que você é, o que você trabalha, eu não respondo que eu sou médica, eu respondo que eu sou pediatra. Eu encho a boca para dizer disso, então eu tenho um orgulho e um prazer imenso em compartilhar dessa profissão com os colegas. Tenho um orgulho de cada um que cuida, que pode ser esse amparo. E agradeço a confiança de cada pai, de cada mãe, de cada dindinha, de cada avô, de cada avó, que confiam seus bens mais preciosos aos nossos cuidados. Eu sei que quando está ali, está deitado um diamante, então me esmero para cuidar com o maior zelo possível deste valioso presente que vocês nos permitem cuidar um pouquinho. Gratidão por fazer parte da história de vocês.